Bem-vindo de volta. Audiolivro. A ciência e o campo acástico. Uma teoria integral de tudo. Ervin Laszlo. Parte 2. O universo informado. Questões perenes e respostas recentes fornecidas pela teoria integral de tudo. Além do mundo cheio de quebra-cabeças das ciências convencionais, um novo conceito do universo está emergindo. O conceito bem estabelecido é transcendido. Em seu lugar surge o universo informado, enraizado na redescoberta do campo acástico da antiga tradição, agora como um holocampo baseado no vácuo. Nesse conceito, o universo é um sistema coerente e altamente integrado, um sistema quântico supermacroscópico. Sua característica crucial é a informação que é gerada, conservada e transmitida, e que liga todas as suas partes. Essa característica é inteiramente decisiva. Ela transforma um universo que abre caminho tateando às cegas de uma fase de sua evolução para a seguinte num sistema vigorosamente interconectado que se edifica sobre a informação que já foi gerada por ele. No universo informado, o campo A é um elemento fundamental. Graças à informação conservada e transmitida pelo campo A, o universo tem uma coerência surpreendente. Tudo o que acontece em um lugar também acontece em outros lugares. Tudo o que acontece num determinado momento acontece também em todos os momentos depois dele. Nada é local, limitado a onde e quando está acontecendo. Todas as coisas são globais, cósmicas na verdade, pois todas as coisas estão conectadas, e a memória de todas as coisas se estende a todos os lugares e a todos os tempos. Esse é o conceito de universo informado, a visão de mundo que marcará com seu selo de qualidade a ciência e a sociedade nas décadas que virão. 5. As origens e o destino da vida e do universo. Na parte 2, nós apresentamos indagações à teoria integral de tudo, que desenvolvemos na parte 1. Fizemos algumas das grandes perguntas a respeito do mundo em que vivemos, e exploramos as respostas que obtivemos no universo informado. Neste capítulo, indagamos: de onde todas as coisas vieram? Para onde estão indo? Existe vida em outros lugares nas longínquas amplidões do universo? Se existe, qual é a probabilidade de que evoluam até estágios ou dimensões superiores? De onde vieram todas as coisas? E para onde estão indo? Talvez a pergunta mais fundamental já feita seja: de onde veio o universo? As primeiras respostas estavam expressas na visão de mundo mística, seguida pelas visões de mundo das grandes religiões. Com relação aos conceitos de origem e destino, as antigas intuições do Oriente e do Ocidente apresentavam notável consistência. Ambas conceberam as origens do universo como um assombroso processo de autocriação. Porém, com a ascensão da religião monoteísta no Ocidente, a história da criação do Antigo Testamento substituiu os relatos místicos e metafísicos. Ao longo de toda a Idade Média, os cristãos, muçulmanos e judeus acreditavam que um Deus todo-poderoso criou o céu em cima e a terra embaixo, e todas as coisas entre eles, com propósito e intenção, exatamente da maneira como as encontramos. No século XIX, o relato judeu-cristão da criação entrou em conflito com as teorias da ciência moderna, em particular com a biologia darwinista. Ficou evidente a existência de um vívido contraste entre a visão de que tudo o que contemplamos foi intencionalmente criado por um poder divino e o conceito segundo o qual as espécies vivas evoluem por conta própria, a partir de origens comuns mais simples. Esse contraste alimentou debates intermináveis, que sobreviveram até os dias de hoje na controvérsia que envolve o ensino da teoria criacionista versus a teoria evolucionista nas escolas públicas norte-americanas. Desde a década de 1930, a história judeu-cristã da criação teve de lutar não apenas com a doutrina darwinista da evolução biológica, mas também com a cosmologia física. O universo de Newton tinha necessidade de um primeiro motor para dar-lhe corda e mantê-lo em andamento, e isso podia ser atribuído ao trabalho de um criador. Subsequentemente, o universo de estado estacionário de Einstein podia funcionar sem um criador, pois ele permanece, desde os princípios do tempo, da mesma maneira como nos dias de hoje. Porém, quando o universo de estado estacionário foi substituído pelo universo que se expande explosivamente, da teoria do Big Bang, surgiram novamente mais perguntas a respeito das origens do mundo. Se o universo nasceu de uma grande explosão, há 13,7, ou, como uma nova descoberta indica, 15,8 bilhões de anos, e terminará seja no Big Crunch, daqui a cerca de 2.000 bilhões de anos, seja na evaporação dos últimos buracos negros do tamanho de aglomerados galácticos, em um horizonte de tempo quase inconcebível de 10.122 anos. A questão que nos vem à mente é: o que havia lá antes de tudo isso começar, e o que estará lá depois que tudo terminar? As origens e a evolução do nosso universo. A cosmologia padrão, conhecida como teoria do bebê, não pode nos dizer, a respeito de como o universo passou a existir,
mais do que ela nos informa quando diz que uma instabilidade aleatória ocorreu em meio às flutuações do vácuo cósmico, o pré-espaço do universo. Ela também não pode nos dizer por que essa instabilidade ocorreu ou por que ela ocorreu quando ocorreu. E também não pode nos dizer, de outra maneira que não seja por meio de fábulas especulativas implausíveis, tais como a de uma roleta cósmica entre um grande número de universos criados aleatoriamente, porque nosso universo veio a ser da maneira que ele veio a ser, porque ele tem as notáveis propriedades que agora ele exibe. Pelo que parece, a pergunta retorna aos domínios da religião e do misticismo. Porém, desistir da ciência seria prematuro. A teoria do Big Bang não é a palavra final. As novas cosmologias têm mais coisas a dizer sobre as origens cósmicas. Como vimos antes, há cosmologias sofisticadas que nos dizem que nosso universo não é o único universo. Há também o metauniverso ou metaverso, que não foi criado no Bang que criou nosso universo, o qual foi apenas uma das muitas explosões, o que, portanto, não qualifica mais para o adjetivo Big, e nem o próprio metaverso chegará a um fim quando as partículas criadas por este Bang particular desapareceram nos colapsos dos últimos buracos negros. A profunda percepção que está despontando é a de que o universo existiu antes do nascimento do nosso universo, e continuará a existir depois que nosso universo desaparecer. O universo é o metaverso, a mãe do nosso universo e, talvez, de uma miríade de outros universos. As cosmologias do metaverso estão em uma posição melhor do que a teoria do Big Bang, que está limitada ao nosso universo, para falar das condições que reinaram antes, e reinarão depois, do ciclo de vida do nosso universo. O vácuo quântico, a energia sutil e o mar de informação sobre o qual se assenta toda a matéria do universo não se originaram com o Bang que produziu nosso universo, e não desaparecerão quando as partículas criadas por essa explosão desaparecerem neles. As energias sutis e a informação ativa que se encontram nos fundamentos deste universo estavam lá antes que suas partículas aparecessem e estarão lá depois que elas desaparecerem. A realidade mais profunda é o vácuo quântico, o permanente mar de informação e de energia que pulsa, produzindo explosões periódicas que dão origem a universos locais. As explosões que criam universos, bangs recorrentes, são instabilidades no vácuo do metaverso. Os bangs criam pares de partículas e antipartículas, e o excedente de partículas que sobrevivem povoa o espaço-tempo do universo recém-nascido. As partículas se aglutinam em átomos, e, ao longo do tempo, a gravitação aglomera partículas e átomos em estruturas galácticas e estelares, e o tipo de evolução que observamos em nosso universo entra em andamento. Eles desdobram os tempos que se sucedem, universo após universo. A evolução efetiva dos universos está condicionada à interação da atração gravitacional entre partículas massivas com as energias repulsivas ou atrativas do próprio vácuo. Não temos nenhuma certeza a respeito do exato resultado dessa interação em nosso próprio universo, e de qualquer maneira, outros universos poderiam nascer com parâmetros diferentes, e, portanto, com diferentes resultados. Não obstante, quer a evolução de universos particulares resulte numa expansão contínua, numa expansão seguida por uma contração ou num equilíbrio entre as forças de expansão e contração, o fim da matéria no universo permanece o mesmo. Seguindo-se a exaustão de seus combustíveis nucleares, as estrelas explodem ou colapsam. No final, gerações posteriores de estrelas colapsam e se tornam quasares e buracos negros. As próprias galáxias colapsam sobre si mesmas a partir de buracos negros que se formam em seus centros, como o buraco negro recém-descoberto no centro da nossa galáxia Via Láctea. Mais cedo ou mais tarde, todas as galáxias se evaporam em buracos negros supergalácticos, com os remanescentes degradados de seus átomos desaparecendo dentro do vácuo. A emissão explosiva de matéria por buracos negros supergalácticos poderia ser o prelúdio de explosões criadoras de matéria. Explosões estelares desse tipo foram observadas, e algumas delas poderiam produzir matéria suficiente para se tornarem universos autônomos. Apesar dos desacordos técnicos entre diferentes cenários cosmológicos, a maioria dos cosmólogos concorda com a ideia segundo a qual vivemos no multiverso ciclicamente criativo-destrutivo, e não no universo constituído por um único ciclo. Universos locais evoluem, voltam a morrer e coexistem com outros universos, ou são sucedidos por outros, no amplexo de um imenso universo global, temporalmente infinito, embora, espacialmente, possa não sê-lo, um universo que dura para além do ciclo todo, o metaverso. Algumas cosmologias supõem que os universos locais estão isolados uns dos outros. No entanto, se os universos não tivessem contato causal uns com os outros, cada um deles começaria com base numa configuração acidental de suas leis e constantes básicas. Tal universo configurado aleatoriamente teria chances insignificantes de dar origem a sistemas complexos como os organismos vivos. Se nós supomos que, por ocasião de seu nascimento, nosso universo estava completamente isolado de outros universos,
não podemos encontrar uma explicação natural para sua assombrosa propensão de gerar vida. Em face disso, tudo que resta aos cientistas é se maravilhar diante da incrível e afortunada boa sorte de a vida ter surgido e evoluído na Terra, e deixar a questão nas mãos de poetas e profetas. Em vez de nos maravilharmos diante desse cenário improvável e desistirmos de uma explicação científica, podemos contemplar a possibilidade de que, ao nascer, nosso universo estava informado por um universo, ou mais de um universo, que existiu antes dele. Essa não é uma suposição não científica. Todos os universos que podem existir, e que já existiram, devem ter surgido do vácuo cósmico. O universo, ou universos, que precedeu nosso excitou o vácuo e criou hologramas a partir de interferências de ondas. Esses hologramas então afetaram, informaram, a evolução que ocorreu nos universos consecutivos. Posteriormente, os sistemas que evoluíram nesses universos afetaram, informaram, o vácuo. Desse modo, através do vácuo uma transferência constante de informação ocorreu entre os universos. No ciclo de universos do metaverso, cada universo é informado pelo seu predecessor, e, por sua vez, informa o seu sucessor. A informação transmitida de um universo precursor para um sucessor afeta o valor da energia do vácuo e determina a quantidade de matéria no universo sucessor. Ela também afeta a distribuição dos estados virtuais que as partículas, átomos, moléculas e sistemas e agregados de moléculas podem ocupar quando saltam de estados virtuais para estados reais. Essa distribuição determina, por sua vez, o tipo de interações em que as partículas e sistemas de partículas poderão ingressar e, consequentemente, o tipo de sistemas que pode resultar dessas interações. Desse modo, cada universo herda as propriedades físicas do seu precursor. Ele não colapsa de volta em si mesmo depois do seu nascimento e nem se expande tão depressa que apenas sobreviva sob a forma de um diluído gás de partículas. Ele evolui de modo cada vez mais eficiente e, portanto, cada vez mais integrado em domínios de coerência que, de outro modo, seria improvável alcançar, domínios nos quais sistemas complexos, tais como os organismos, as sociedades e as ecologias, podem emergir. Desse modo, em suas origens o nosso universo não chegou por acaso às propriedades de sintonia fina que nele observamos, ele as herdou de um universo anterior. E quanto às propriedades do próprio metaverso? Será que podemos explicar as propriedades que não apenas deram origem a um universo em evolução coerente, mas a toda uma série de universos em evolução sequencial, e sempre cada vez mais coerentes? Ao considerarmos essa questão espantosa, devemos começar com o que já sabemos, e aplicá-lo ao que não sabemos e não podemos saber, pelo menos, não com referência direta ao que experimentamos. O que sabemos é que os sistemas complexos são dependentes das condições iniciais, isto é, seu funcionamento e desenvolvimento futuros são fortemente influenciados pelas circunstâncias sob as quais eles passaram a existir. Nosso universo é um sistema complexo, e seu desenvolvimento precisa ser criticamente influenciado pelas condições que permitiram a sua existência, isto é, pela informação do vácuo no qual ele nasceu. Foi esse o fator que ajustou com sintonia finas constantes físicas do nosso universo, e estabeleceu os valores das leis de interação que produziram as microestruturas e macroestruturas do nosso universo, suas partículas, átomos e moléculas, e suas estrelas e galáxias. A evolução multicíclica do metaverso deve ter recebido uma influência crítica de suas próprias condições iniciais. No entanto, universos anteriores não poderiam ter estabelecido essas condições, pois o metaverso estava lá antes de todos os universos, seu vácuo era primordial, virginal. Como, então, foram criadas as condições iniciais do metaverso? Pelo quê? Ou seria o caso de se perguntar, por quem? Este é o mais profundo e maior de todos os mistérios, o mistério das origens do próprio processo que gera o universo. Esse mistério maior é transempírico. Ele não pode ser resolvido por meio de um raciocínio que se baseia na observação e no experimento. No entanto, uma coisa é clara: se é improvável que o nosso universo, com sua sintonia fina, tenha se originado em um vácuo aleatoriamente configurado, o universo-mãe que originou uma série de universos locais em evolução progressiva, é ainda mais improvável que ele tenha se originado em um estado aleatório, não informado. O vácuo do metaverso não foi apenas um vácuo tal que um universo pudesse emergir dele, mas foi tal que toda uma série de universos pudesse. Dificilmente isso seria o resultado de um feliz acaso. De algum modo, o vácuo primordial precisaria estar informado. Deve ter havido um ato criador original, um ato de planejamento de metaverso. Planejamento ou evolução? Há controvérsia criacionista sob uma nova luz. O persistente debate entre cristãos conservadores, muçulmanos e judeus, os criacionistas, e cientistas e público de mentalidade científica, os evolucionistas,
está centralizado na evolução biológica. Porém, se olharmos mais profundamente, ela diz respeito ao próprio universo no qual a vida evoluiu, ou no qual ela foi criada. À primeira vista, a comunidade científica, e qualquer um que acredite no fato de que a ciência revela algumas verdades básicas sobre a natureza da realidade, é forçada a rejeitar a hipótese de que as espécies vivas são da maneira como são porque foram planejadas desse modo, a hipótese de que elas são resultado de atos de criação especiais. No entanto, é extremamente improvável que as espécies vivas sejam resultado de processos de mutação aleatória e de seleção natural. Isso é evidente. Os criacionistas proclamam que afirmar essa teoria faz com que toda doutrina evolucionista se desencaminhe. Os darwinistas da biologia oficial se expõem à objeção dos criacionistas ao afirmarem que os processos aleatórios da evolução são adequados para explicar os fatos. Richard Dawkins, por exemplo, afirma que o mundo vivo é o resultado de processos de tentativa e erro realizados gradativamente, sem um significado e uma significação mais profundos. Assim como Weinberg, Dawkins afirma que não existe nenhum propósito nem significado para este mundo. Portanto, não há necessidade de se supor que ele foi planejado com propósito. Considere os guepardos, diz ele. Os guepardos apresentam todos os sinais que indicam serem eles soberbamente planejados para matar antílopes. Os dentes, as garras, os olhos, o focinho, músculos das patas, a coluna vertebral e o cérebro de um guepardo são precisamente tudo o que deveríamos esperar se o propósito de Deus em criar guepardos fosse o de maximizar o índice de mortalidade entre os antílopes. Ao mesmo tempo, os antílopes são rápidos, ágeis e vigilantes, aparentemente planejados para poder escapar dos guepardos. No entanto, nenhuma nem a outra característica implica a criação por meio de planejamento especial. Dawkins nos diz que essa é apenas a maneira como a natureza é. Os guepardos têm uma função de utilidade para matar antílopes, e os antílopes, para escapar dos guepardos. A própria natureza é indiferente ao destino deles. O nosso mundo é um mundo de forças físicas cegas e de duplicação genética, no qual alguns se ferem e outros florescem. Ele tem exatamente as propriedades que esperaríamos que tivesse se, no fundo, não houvesse planejamento, nem propósito, nem mal nem bem, mas apenas indiferença cega e impiedosa. Evidentemente, se fosse esse o caso, seria difícil acreditar em um Criador inteligente. O Deus que criou o mundo precisaria ser um Deus indiferente, e talvez até mesmo um sádico que gosta de esportes sangrentos. É mais razoável, de acordo com Dawkins, sustentar que o mundo apenas é, sem razão nem propósito. A maneira como ele resulta de processos aleatórios que se desenrolam dentro de limites estabelecidos pelas leis fundamentais da física. A ideia de planejamento é supérflua. Com relação a isso, os darwinistas fazem eco ao matemático francês Pierre Laplace, que tem a reputação de ter dito a Napoleão que Deus é uma hipótese da qual não temos mais necessidade. Entretanto, para os criacionistas é totalmente improvável que tudo o que vemos nesse mundo, inclusive nós mesmos, seja o resultado de processos aleatórios governados por leis impessoais. O princípio segundo o qual todas as coisas evoluíram por meio do acaso cego, a partir de origens simples e comuns, é mera teoria, dizem eles, que não estão substanciadas por evidências sólidas. Os cientistas não conseguem descobrir provas manifestas para essa teoria da evolução. Você não pode entrar no laboratório ou no campo e construir o primeiro peixe, diz Tom Willis, diretor do Creation Science Association for Mid-America. O mundo ao nosso redor é muito mais que uma concatenação probabilística de elementos desconexos. Ele exibe significado e propósito. Isso implica planejamento. A posição criacionista seria a escolha lógica se a vanguarda da ciência afirmasse que a evolução das espécies vivas é o produto de um acaso cego. Mas a ciência de vanguarda não afirma isso. Como vimos antes, a biologia pós-darwinista descobriu que a evolução biológica não é meramente o resultado de mutações aleatórias expostas à seleção natural. A coevolução de todas as coisas com todas as outras coisas na teia da vida do planeta é um processo sistêmico com uma dinâmica ordenada, e não aleatória. É parte da evolução do universo, das partículas às galáxias e às estrelas com planetas. Na Terra, essa evolução produziu condições físicas, químicas e térmicas que eram exatamente as corretas para dar partida aos assombrosos processos da evolução biológica. Tais condições só poderiam ocorrer num universo governado por leis e regularidades precisamente coordenadas. Até mesmo uma diferença diminuta nessas leis e constantes teria impedido para sempre a emergência da vida. Desse modo, o debate entre criacionistas e evolucionistas se desloca, e muda a pergunta sobre as origens da vida na pergunta sobre as origens do universo. Em última análise, ela se desloca para as origens do metaverso, no qual surgiu o nosso universo. Poderia ocorrer que o metaverso, a mãe do nosso universo e de todos os universos passados,
presentes e futuros, fosse planejado propositadamente para que pudesse produzir universos que dão origem à vida? Para os criacionistas, essa é a suposição mais simples e mais lógica. Os evolucionistas não podem objetar a isto. A evolução, sendo um processo irreversível, precisou ter um início, e devese responder por esse início. Não poderia ter sido algo que surgiu do nada, um almoço grátis. No cômputo final, a controvérsia evolucionistas-criacionistas não tem sentido. A pergunta planejamento ou evolução coloca uma alternativa falsa. Planejamento e evolução não se excluem mutuamente. Na verdade, eles precisam um do outro. É improvável que o metaverso tenha surgido do nada, como resultado de puro acaso. E se ele, mais exatamente, se o seu vácuo primordial já estivesse informado, então o metaverso estava, num certo sentido, planejado para dar origem a uma série de universos que evoluem sequencialmente. A linha de base não é planejamento ou evolução. É planejamento para a evolução. Para onde o universo está indo? Vamos agora inverter o sentido da nossa indagação. Em vez de nos movermos para trás no tempo, nos moveremos para frente. Num universo coerente, que evolui de maneira não aleatória, isso também é possível. A pergunta que fazemos é: para onde está se encaminhando a evolução deste universo, e de todos os universos do metaverso, para que estado ou condição final? Ao contemplarmos essa pergunta, devemos nos lembrar que estamos questionando o destino e não a sina. Há uma diferença fundamental entre um ponto de origem e um ponto de destino. Um ponto de origem está no passado, e é preciso supor que ele foi um estado definido e único. Um ponto de destino também será um estado definido e único quando for alcançado, mas não será enquanto não for alcançado. De maneira muito parecida com a multipotencialidade do quantum, que é livre para escolher seu estado real dentre seus estados virtuais até que uma interação colapse sua função de onda, o cosmos não terá um estado final determinado até que ele efetivamente alcance esse estado. Não sendo mecanicista clássico, ele é indeterminado com relação à escolha de seu estado final. O cosmos tem várias possibilidades para sua evolução. O passado é um fato inflexível, estabelecido de uma vez por todas, mas o futuro não é. Não existe certeza nem mesmo a respeito do destino final do universo. Se ele se expandirá para sempre, se colapsará sobre si mesmo ou se permanecerá equilibrado entre expansão e contração. Porém, mesmo que a evolução do universo seja incerta, a evolução dentro do universo pode ter uma direção global. Isso porque este universo é coerente e consistente, nele uma coisa se vincula à outra. Quando uma escolha é feita, a cascata das consequências prossegue até que o estado final seja alcançado. Não há necessidade de se estabelecer um objetivo específico no início, o objetivo é gerado no próprio processo. É aquele em direção ao qual a evolução neste universo geralmente tende, é o que lhe proporciona uma direção global. Essa direção aponta para uma coerência e uma complexidade cada vez maiores. Um jogo que gera seu próprio objetivo. A variante do popular jogo de salão 20 perguntas, sugerida por John Wheeler, embora ele tivesse em mente um abstruso problema de física quântica, ilustra um processo que se dirige para um objetivo específico mesmo que esse objetivo não seja apresentado no início. Na versão usual desse jogo, uma pessoa deixa a sala e as outras decidem a respeito de uma coisa ou objeto que a pessoa deverá adivinhar. Essa última pode fazer um máximo de 20 perguntas, e apenas respostas sim ou não podem ser dadas a cada pergunta. Mas cada pergunta estreita o âmbito das possibilidades, pois ela exclui possibilidades alternativas. Por exemplo, se a primeira pergunta for isso é vivo, o oposto de não vivo, uma resposta afirmativa excluirá todas as coisas que não sejam plantas, animais, insetos e organismos simples. Na versão alternativa, uma pessoa deixa a sala e os outros, sem dizer a ele, concordam em não concordar a respeito de uma dada coisa ou objeto, mas fingem que concordam. Entretanto, elas precisam dar respostas consistentes. Em consequência disso, quando o interlocutor inocente retorna e pergunta, isso é vivo? Se a resposta que ele obtiver for afirmativa, então todas as respostas subsequentes precisam fingir que a coisa a ser adivinhada é uma planta, um animal ou, talvez, um micro-organismo. Um jogador habilidoso pode estreitar o âmbito de possibilidades de tal maneira que, no decorrer de 20 perguntas, ele identifica uma resposta definitiva. Por exemplo, é o gatinho da porta ao lado. No entanto, não havia esse objetivo quando o jogo começou. Não havia objetivo. O único que emergiu foi gerado pelo próprio jogo. Não é provável que a coerência e o processo evolutivo direcionado pela complexidade sejam exclusivos do nosso universo. É altamente improvável que o nosso universo,
no qual a sintonia fina necessária para a evolução da complexidade está ajustada com extrema precisão, seja o primeiro universo a nascer no metaverso, e também não é provável que ele seja o último. Outros universos surgirão com o tempo. Como o processo de evolução se desdobrará ao longo desse assombroso ciclo de universo após universo? Também podemos extrapolar uma resposta geral para essa pergunta. Começamos observando que a evolução dos universos dentro do metaverso é cíclica, mas não é repetitiva. Um universo informa outro. Há progresso de universo para universo. Cada universo é mais evoluído do que o anterior. O próprio ciclo evolui a partir de um universo inicial aleatório para universos onde os parâmetros físicos são cada vez mais afinados para a evolução da complexidade. Desse modo, a evolução cósmica se processa em direção a universos onde emergem estruturas complexas e coerentes, inclusive estruturas que abrigam formas de vida evoluídas, e as formas de mente evoluídas, que se pode presumir estarem sempre associadas com as formas de vida evoluídas. O ciclo dos universos no metaverso progride de universos que são puramente físicos para universos que incluem a vida. Esses são universos físico-biológicos. E, uma vez que formas de mente estão associadas com formas de vida, o ciclo leva do mundo físico para o físico-biológico e para o físico-biológico-psicológico. Alcançar um universo físico-biológico-psicológico seria o significado mais profundo da evolução do ciclo dos universos, do próprio metaverso. Possivelmente, e até mesmo provavelmente. Mas uma resposta definitiva está excluída para a ciência, e para qualquer raciocínio que permaneça desse lado da intuição mística. Há vida na Terra e no universo. Vamos nos dirigir agora para o próximo conjunto de grandes perguntas. Perguntas que ainda são grandes, mas, de certo modo, mais modestas. São perguntas a respeito das origens e do destino da vida na Terra e no cosmos. A primeira delas se refere à predominância da vida. Existe vida em outros lugares no universo, ou ela é exclusiva deste planeta? Temos toda razão para acreditar que o tipo de vida que conhecemos na Terra não está limitado a este planeta. O planeta Terra surgiu há mais de 4 bilhões de anos, e o que chamamos de vida aqui surgiu entre 750 e 600 milhões de anos atrás, período pré-cambriano, e desde esse período ele evoluiu inabalavelmente, embora com um alto grau de descontinuidade, construindo estrutura sobre estrutura, sistema dentro de sistema e junto com sistema. Não temos nenhuma razão para duvidar de que, sempre que estiverem presentes condições favoráveis, processos de auto-organização física, físico-química e, por fim, biológica e ecológica estão em andamento. E temos toda razão para acreditar que condições favoráveis estiveram e estão presentes em muitos lugares. Análises espectroscópicas astronômicas revelam uma notável uniformidade na composição da matéria nas estrelas e, consequentemente, nos planetas associados com as estrelas. Os elementos mais abundantes são, na ordem da tabela periódica, hidrogênio, hélio, oxigênio, nitrogênio e carbono. Desses, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio e o carbono são os componentes fundamentais da vida. Onde esses ocorram com a correta distribuição e a correta energia disponíveis para iniciar cadeias de reações, resultarão compostos complexos. Em muitos planetas, a estrela ativa com a qual o planeta está associado fornece tal energia. A energia é recebida na forma de luz ultravioleta, juntamente com descargas elétricas, radiação ionizante e calor. Há cerca de 4 bilhões de anos, reações fotoquímicas ocorreram nas regiões mais elevadas da atmosfera da jovem Terra, e os produtos dessas reações foram transferidos por convecção para a superfície do planeta. Descargas elétricas próximas da superfície depositaram os produtos nos oceanos primordiais, onde fontes vulcânicas de água quente forneceram energia adicional. A combinação de energia vinda do Sol com energia armazenada abaixo da superfície catalisou uma série de reações cujos produtos finais eram compostos orgânicos. Com variações locais, o mesmo processo de construção de sistemas estava sem dúvida se desenvolvendo em outros planetas. Numerosos experimentos iniciados pelo paleobiólogo Cyril Ponamperuma e outros mostraram que quando condições semelhantes às que estavam presentes na Terra primitiva são simuladas em laboratório, surgem os mesmos compostos que formam a base da vida terrestre. A existência de outros planetas com condições semelhantes às da Terra é uma necessidade. Há mais de 1020 estrelas em nosso universo, e durante suas fases ativas todas elas geram energia. Quando essas energias alcançam os planetas associados com as estrelas, elas são capazes de alimentar as reações fotoquímicas necessárias para a vida. É claro que nem todas as estrelas estão na fase ativa, e nem todas têm planetas com a composição química correta, com o tamanho correto e situados à correta distância de suas estrelas. Há exatamente quantos planetas potencialmente portadores de vida? As estimativas variam. O astrônomo de Harvard Arlo Shapley,
numa estimativa conservadora, supus que apenas uma estrela em 1000 é acompanhada de planetas, e que apenas uma em 1000 dessas estrelas tem um planeta orbitando a uma distância correta com relação a ela. Em nosso sistema solar, há 2 planetas desse tipo. Prosseguindo, ele supus que apenas um em 1000 desses planetas situados à distância correta é grande o suficiente para reter uma atmosfera. Em nosso sistema, 7 planetas são suficientemente grandes, e que apenas um em 1000 planetas situados à distância correta da estrela e com o tamanho correto tem a composição química correta para sustentar a vida. Mesmo assim, deve haver pelo menos 100 milhões de planetas no cosmos capazes de sustentar a vida. O astrônomo Su-Shu Huang fez suposições menos limitadoras e obteve uma estimativa ainda mais otimista. Ele considerou as escalas de tempo da evolução estelar e da evolução biológica, as zonas habitáveis dos planetas e os fatores dinâmicos relacionados, e chegou à conclusão de que um número não inferior a 5% de todos os sistemas solares do universo devem ser capazes de sustentar a vida. Isso significa não 100 milhões, mas 100 bilhões de planetas que abrigam vida. Harrison Brown apresentou um número ainda maior. Ele investigou a possibilidade de que existam, nas vizinhanças de estrelas visíveis, muitos objetos semelhantes a planetas e que não são visíveis, talvez 60 desses objetos com massa superior à de Marte. Nesse caso, quase toda estrela visível tem um sistema planetário parcial ou totalmente invisível. Brown estimou que há pelo menos 100 bilhões de sistemas planetários somente em nossa galáxia, e que há 100 bilhões de galáxias neste universo. Se ele estiver certo, a predominância da vida no cosmos é imensamente maior do que jamais se estimou antes. Essa estimativa otimista foi fortalecida por uma descoberta feita pelo telescópio espacial Hubble em dezembro de 2003. O telescópio espacial conseguiu medir um objeto altamente controverso numa região antiga da nossa galáxia. Não se sabia se esse objeto é um planeta ou uma anã marrom, mas se descobriu que é um planeta, com massa 2,5 vezes maior que a de Júpiter. Ele tem uma idade estimada em 13 bilhões de anos. Isso significa que ele se formou num universo muito jovem, um universo que tinha apenas 1 bilhão de anos de existência. Planetas continuam se formando com extraordinária rapidez e abundância até hoje. Em maio de 2004, os astrônomos instruíram um novo telescópio espacial Spitzer para que sondasse um berçário de estrelas, uma região do universo conhecida como RCW49. Uma das imagens obtidas revelou 300 estrelas recém-nascidas, algumas com idades de, no máximo, 1 milhão de anos. Um olhar mais aguçado em 2 dessas estrelas revelou que elas apresentam, ao seu redor, esmaecidos discos de poeira e de gás que no futuro evoluirão formando planetas. Os astrônomos estimaram que todas as 300 poderiam abrigar tais discos. Essa é uma descoberta surpreendente. Se planetas se formam ao redor de muitas estrelas, e se eles se formam tão depressa, eles serão, necessariamente, muito mais abundantes do que se estimava anteriormente. Se a vida existe potencialmente em tantos lugares do universo, não poderia uma vida inteligente, e até mesmo uma civilização tecnológica, também existir? As probabilidades dessas ocorrências foram calculadas pela primeira vez por Frank Drake em 1960. A famosa equação de Drake nos fornece as probabilidades estatísticas da existência em nossa galáxia de estrelas com planetas, de planetas com ambientes capazes de sustentar a vida, de vida em alguns dos planetas favoráveis à vida, de vida inteligente em alguns dos planetas que efetivamente abrigam vida, e de civilizações tecnológicas avançadas produzidas pela vida inteligente que evoluiu nesses planetas. Drake descobriu que, dado o grande número de estrelas em nossa galáxia, é provável que existam 10.000 civilizações tecnológicas avançadas somente na galáxia Via Láctea. A equação de Drake foi atualizada e elaborada por Carl Sagan e colegas em 1979. As computações que eles empreenderam proclamam que não apenas 10.000, mas até 1 milhão de civilizações inteligentes poderiam existir em nossa galáxia. No final da década de 1990, Robert Taormina aplicou essas equações a uma região que se estende até a 100 anos-luz da Terra e descobriu que mais de 8 dessas civilizações devem estar presentes no âmbito dessa distância de aceno que a separa de nós. Nos últimos 15 anos, 1.200 estrelas semelhantes ao Sol e espalhadas pela nossa vizinhança foram atentamente examinadas por astrônomos em telescópios terrestres, e a busca deles levou à descoberta de mais de 100 planetas extrasolares. Uma descoberta particularmente promissora foi anunciada em junho de 2002, o sistema planetário conhecido como 55 Cancri. Ele está dentro da distância de aceno, 41 anos-luz de nós. Pelo que parece, ele tem um planeta semelhante a Júpiter em massa e em órbita. Cálculos indicam que 55 Cancri também poderia ter planetas rochosos semelhantes a Marte, Vênus e Terra. Entretanto, essa é uma descoberta relativamente excepcional. A maioria dos outros sistemas solares em nossa vizinhança tem planetas bem diferentes,
que se movem em amplas órbitas excêntricas, se afastando até muito longe de seu Sol hospedeiro para conseguir sustentar a vida ou se aproximando demais dele. Embora os planetas, pelo que parece, sejam extremamente abundantes em nossa galáxia e em outros lugares do cosmos, planetas capazes de sustentar formas de vida avançadas poderiam ser relativamente raros. De acordo com Peter Ward, os níveis de radiação e calor são tão altos na maioria dos planetas que as únicas formas de vida que poderiam existir seriam uma variedade de bactérias do solo profundo. As probabilidades de que não haja outras civilizações avançadas além da Terra, dizem os cientistas, são astronômicas. Porém, mesmo se os planetas que têm a composição correta, a distância correta de sua estrela hospedeira e a órbita correta fossem raros no universo, a existência de civilizações avançadas não poderia ser descartada. Há um número astronômico de estrelas e planetas, e, por isso, mesmo que as probabilidades a favor da existência dessas civilizações sejam astronomicamente baixas, elas não excluem sua existência real, mas apenas indicam que elas são relativamente raras. À luz da descoberta de que os planetas já começaram a se formar 1 bilhão de anos depois do nascimento do universo, as estimativas sobre a predominância da vida no universo precisam ser revisadas para cima novamente. Mesmo que os planetas que poderiam sustentar a vida sejam raros, e que a evolução neles seja lenta, sob condições favoráveis é provável que formas de vida superiores tenham emergido em alguns planetas. Desse modo, civilizações extraterrestres poderiam muito bem existir neste universo. E algumas dessas civilizações poderiam ser mais avançadas do que a civilização existente na Terra. Em nossa região da galáxia, estrelas que poderiam ter ao seu redor planetas capazes de sustentar a vida são, em média, 1 bilhão de anos mais velhos do que o Sol. A vida e a civilização poderiam ter surgido nesta galáxia 1 bilhão de anos ou mais antes de evoluírem na Terra. Um fator adicional precisa ser acrescentado às estimativas a respeito da predominância de vida e de civilizações no cosmos, o fator da informação. Num universo informado, a existência de vida, e também de civilizações avançadas, é muito mais provável do que num universo convencional. Isso porque, por intermédio do campo A, a vida em qualquer lugar informa e facilita a evolução da vida em outros lugares. A evolução nunca começa do zero e não está à mercê do feliz acaso de que mutações aleatórias produzam organismos que acabem se comprovando viáveis num ambiente em mudança. A evolução da vida na Terra não dependeu de mutações aleatórias, nem precisou da importação física de organismos ou de proto-organismos vindos de outros lugares do sistema solar, como sugerem as teorias sobre as origens da vida por meio de semeadura biológica. Em vez disso, a sopa química da qual surgiram os primeiros proto-organismos foi informada pelas formas de vida que haviam evoluído em outros lugares no universo. A vida foi informacionalmente semeada na Terra, e não biologicamente, e sua evolução continua a ser informada pela vida onde quer que ela exista no universo. Poderia o cérebro humano captar informações extraterrestres? Os chamados povos primitivos têm uma notável faculdade de sentir ou sensoriar outras pessoas e seus ambientes além do alcance do olho e do ouvido. Mas nós, pessoas supostamente civilizadas, abandonamos essa faculdade quando passamos a contar com nossos sentidos corporais para nos informar sobre o mundo ao nosso redor. No entanto, como nos mostra nossa capacidade para sonhar acordado e receber percepções profundas e outras impressões em estados meditativos e outros estados alterados de consciência, nos quais a censura que reprime informações anômalas é suspensa, nossa capacidade para ter acesso a uma ampla faixa de informações não se perdeu. Neste momento crítico da evolução da civilização humana seria particularmente importante cultivar nossa faculdade, desde há muito tempo negligenciada, de acessar a informação conservada no campo. Poderíamos não apenas desenvolver laços mais estreitos uns com os outros e com a natureza. Poderíamos também obter percepções aguçadas a respeito de maneiras de lidar com os problemas da nossa civilização tecnologicamente evoluída, mas ainda bastante desorientada. Afinal, é provável que mesmo sendo estatisticamente raras, talvez haja várias civilizações tecnológicas avançadas em nossa galáxia, e em 100 bilhões de outras galáxias do nosso universo, algumas delas em planetas onde a vida evoluiu durante milhões, se não bilhões, de anos antes que ocorresse a evolução da vida na Terra. Se essas civilizações desenvolveram uma tecnologia poderosa, elas também poderiam ter enfrentado, em alguma fase de sua evolução, o desafio de encontrar meios de viver com esse desenvolvimento sem destruir seus planetas natais. As civilizações que venceram esse desafio descobriram meios de obter uma condição de sustentabilidade. Quais foram esses meios? A resposta deve estar no campo. A ter acesso a ele poderia ser a nossa vantagem. Além do valor intrínseco de saber que não estamos sozinhos, poderíamos obter vislumbres, talvez vagos, mas significativos de uma civilização planetária em harmonia com sua biosfera.
Isso poderia fazer a diferença crucial entre seguirmos com passos desajeitados em meio a sinistras e arriscadas apostas de um jogo de tentativa e erro, e nos movermos com sabedoria intuitiva em direção a condições sustentáveis dinamicamente harmonizadas, que civilizações mais maduras já conseguiram atingir em seus planetas natais. O futuro da vida no cosmos. A razoável certeza de que a vida, e até mesmo as formas de vida avançadas, existem em outros planetas não nos diz que a vida existirá para sempre. O fato é que a vida não pode existir indefinidamente no universo. Os recursos físicos necessários para uma vida baseada no carbono, o único tipo de vida que conhecemos, não duram para sempre. A evolução das formas de vida conhecidas depende de uma faixa de temperaturas estritamente limitada e da presença de uma variedade específica de compostos químicos. É provável que esses fatores existam em vários planetas desta e de outras galáxias, em planetas que tenham as condições químicas e térmicas corretas, e que estejam situados à distância correta de suas estrelas ativas. Porém, sejam tais planetas muito abundantes ou relativamente raros, as condições que eles oferecem para a sustentação da vida estão limitadas no tempo. A razão principal é que a fase ativa das estrelas cuja radiação impulsiona os processos da vida não dura para sempre. Mais cedo ou mais tarde, as estrelas esgotam seu combustível nuclear, e então elas encolhem até o estágio de anã branca ou se desintegram numa explosão de supernova. A população de estrelas ativas não é infinitamente reabastecida neste universo. Mesmo que novas estrelas continuem se formando a partir da poeira interestelar, virá um tempo em que não nascerão mais estrelas. Mesmo que a dimensão do tempo seja inacreditável, as limitações são reais. Cerca de 1012 anos, 1 trilhão de anos, a partir de agora, todas as estrelas que permanecerem em nosso universo terão, em primeiro lugar, convertido seu hidrogênio em hélio, o principal combustível do supercompactado, mas ainda luminoso estado da anã branca, e em seguida terão exaurido seu suprimento de hélio. Já conseguimos observar que as galáxias constituídas de tais estrelas adquirem uma coloração avermelhada, e então, quando suas estrelas esfriarem ainda mais, elas desaparecerão totalmente de vista. À medida que a energia se perde nas galáxias por meio da radiação gravitacional, as estrelas individuais se aproximarão umas das outras. As chances de colisão entre elas aumentarão, e as colisões que ocorrerem precipitarão algumas estrelas em direção do centro de suas galáxias e repelirão outras para o espaço extragaláctico. Como resultado, as galáxias diminuirão de tamanho. Aglomerados galácticos também encolherão, e, com o tempo, tanto as galáxias como os aglomerados galácticos implodirão dentro de buracos negros. No horizonte de tempo de 1034 anos, toda a matéria do nosso universo será reduzida à radiação, a positrônios, pares de pósitrons e elétrons, e a núcleos compactados em buracos negros. Os próprios buracos negros decaem e desaparecem num processo que Stephen Hawking chamou de evaporação. Um buraco negro resultante do colapso de uma galáxia se evapora em 1099 anos, enquanto um buraco negro gigante, contendo a massa de um superaglomerado galáctico, desaparece em 10.117 anos. Se os prótons não decaírem, esse lapso de tempo se expandirá para 10.122 anos. Para além desse horizonte de tempo humanamente inconcebível, o cosmos conterá partículas de matéria apenas na forma de pósitrons, neutrinos e fótons de raios gama. Quer o universo esteja se expandindo, aberto, se expandindo e em seguida se contraindo, fechado, ou equilibrado num estado estacionário, as estruturas complexas necessárias para as formas de vida conhecidas desaparecerão antes que a própria matéria se superesmague ou se evapore. Nas últimas fases de um universo fechado, aquele que no final colapsará de volta em si mesmo, a radiação de fundo do universo aumentará gradual, mas inabalavelmente, sujeitando os organismos vivos a temperaturas crescentes. Os comprimentos de onda da radiação de fundo se contrairão da região das microondas para a região das ondas de rádio, e em seguida para o espectro infravermelho. Quando ela alcançar o espectro visível, o espaço se iluminará com uma luz intensa. Nessa fase final, todas as estrelas e planetas serão vaporizados, juntamente com quaisquer formas de vida que possam ter se desenvolvido. Num universo aberto, que se expande indefinidamente, a vida se extingue por causa do frio ao invés do calor. As galáxias continuarão a se afastar umas das outras, e muitas estrelas ativas completarão seu ciclo de vida natural antes que as forças gravitacionais as agrupassem, deixando-as suficientemente perto umas das outras para criar sérios riscos de colisões. Mas isso não melhora as perspectivas para a vida. Mais cedo ou mais tarde, todas as estrelas ativas do universo irão esgotar o seu combustível nuclear, e sua produção de energia diminuirá. As estrelas moribundas poderão se expandir até o estágio de gigante vermelha, engolindo seus planetas internos, ou poderão se estabelecer em níveis de luminosidade inferiores, a caminho de se tornarem anãs brancas ou estrelas de nêutrons.
Nesses níveis de energia diminuídos, elas são demasiadamente frias para sustentar qualquer forma de vida orgânica conhecida por nós. Um cenário semelhante vigora no universo de estado estacionário. À medida que as estrelas ativas se aproximam do fim de seus ciclos de vida, sua produção de energia cai abaixo do limiar onde a vida pode ser sustentada. No final, uma radiação morna, uniformemente distribuída, preencherá o espaço, no universo onde os remanescentes de matéria serão ocorrências aleatórias. Esse universo é incapaz de manter acesa a chama de uma vela, e, portanto, será muito menos capaz de sustentar as complexas reações irreversíveis que constituem a base da vida. Quer o nosso universo se expanda e em seguida se contraia, quer se expanda indefinidamente, ou alcance um estado estacionário, os últimos estágios de sua evolução irão aniquilar todas as formas de vida conhecidas. Esse é um quadro lúgubre, mas não é o quadro completo. O quadro completo não está limitado ao nosso próprio universo finito. Há também um metaverso temporalmente infinito, quer ou não também seja espacialmente infinito, ou quase infinito. E a vida no metaverso não precisa terminar com a degeneração dos universos locais. Embora a vida em cada universo local deva cessar, ela poderá evoluir novamente nos universos que se seguirão. Se a evolução em cada universo local passa uma esponja no passado e recomeça tudo, a evolução da vida nos universos locais é um esforço de Sísifo. Ele colapsará e começará novamente do zero, em tempos que se sucedem. Mas os universos locais não estão sujeitos a essa provação. Cada universo informa o vácuo no qual ele surgiu, e seu vácuo informado informa o universo seguinte. Desse modo, em cada universo, a vida evolui com eficiência cada vez maior, e em tempos iguais evolui cada vez mais em direção à coerência e à complexidade. A evolução cósmica é um processo cíclico com uma curva de aprendizado. Cada universo começa sem vida, desenvolve a vida quando alguns planetas se tornam capazes de sustentá-la, e a elimina quando as condições planetárias ultrapassam o estágio de sustentação da vida. Mas o vácuo partilhado por todos os universos está mais e mais informado, e cria mais e mais condições favoráveis para a evolução da vida. A evolução ciclicamente progressiva no metaverso oferece uma perspectiva positiva para o futuro da vida. Ela pode continuar em um universo após o outro. E ela pode se desenvolver mais e mais, universo após universo. O que podemos dizer a respeito de formas de vida superevoluídas que ocorrem nos estágios maduros de universos maduros? Uma vez que o curso da evolução nunca é previsível com precisão, podemos na verdade dizer muito pouco. Tudo o que podemos supor é que organismos maduros em universos maduros serão mais coerentes e mais complexos que as formas de vida familiares a nós. Na maioria dos outros aspectos, elas poderiam ser tão diferentes dos organismos que conhecemos na Terra quanto os seres humanos são diferentes dos protozoários que certa vez povoaram os mares primordiais deste planeta. Vislumbres da realidade suprema. Terminamos a primeira parte das nossas explorações do universo informado com uma pergunta que é significativa, mas, decididamente, não é modesta. Uma pergunta a respeito da natureza daquilo que os místicos e cientistas chamam tradicionalmente de realidade suprema. Já vimos como nosso universo e, possivelmente, miríades de outros universos no metaverso começaram a existir, como eles se desenvolvem e se degeneram, e como dão origem aos sistemas complexos que chamamos de vivos. O que esses assombrosos processos nos dizem a respeito da suprema natureza da realidade? A resposta a essa pergunta antiquíssima é agora relativamente direta. O elemento mais fundamental da realidade é o vácuo quântico, o plenum repleto de energia e de informação que constitui a base do nosso universo, que o gera e interage com ele, e com quaisquer universos que possam existir no metaverso. Essa resposta corresponde a uma antiga e profunda percepção, a de que o universo que observamos e habitamos é um produto do mar de energia que estava lá antes que lá houvesse qualquer coisa. As cosmologias hinduísta e chinesa sempre sustentaram que as coisas e seres que existem no mundo constituem a concretização, ou destilação, da energia básica do cosmos, descendendo de sua fonte original. O mundo físico é um reflexo de vibrações de energia vindas de mundos mais sutis, os quais, por sua vez, são reflexos de campos de energia ainda mais sutis. A criação e toda a existência subsequente constituem uma progressão descendente e dirigida para fora da fonte primordial. Na filosofia indiana, o fim supremo do mundo físico é o retorno à caixa, seu útero original de energia sutil. No fim do tempo como conhecemos, as coisas e formas quase infinitamente variadas do mundo manifesto se dissolvem no estado do sem forma, os seres vivos existem num estado de pura potencialidade, e funções dinâmicas se condensam em quietude estática. Em a caixa, todos os atributos do mundo manifestado se fundem num estado que está além dos atributos, o estado de Brahma. Embora seja indiferenciado, Brahma é dinâmico e criativo.
De seu ser supremo provém o vir a ser temporário do mundo manifesto, com seus atributos, funções e relações. Os ciclos de Sansara, do ser para o vir a ser, e novamente do vir a ser para o ser, são o lila de Brahma, seu jogo de criação e dissolução incessantes. Na filosofia hinduísta, a realidade absoluta é a realidade de Brahma. O mundo manifesto desfruta apenas de uma realidade derivada, secundária, e confundi-la com o real é a ilusão de Maya. A realidade absoluta de Brahman e a realidade derivada do mundo manifesto constituem uma totalidade cocriada e constantemente cocriadora. É essa a Advaitavada, a não-dualidade, do universo. A concepção oriental tradicional difere da visão sustentada pela maioria das pessoas no Ocidente. Na concepção moderna, a realidade é material. As coisas que realmente existem são pedacinhos ou partículas de matéria. Essas partículas podem formar os átomos, que podem depois formar moléculas, células e organismos, assim como planetas, estrelas, sistemas estelares e galáxias. A matéria se move pelo espaço, ativada pela energia. A energia também desfruta da realidade, uma vez que ela atua sobre a matéria, mas o espaço não. O espaço é apenas o pano de fundo ou o recipiente no qual as coisas materiais traçam seus cursos. Essa visão tipicamente ocidental é uma herança do conceito de mundo newtoniano. De acordo com Newton, o espaço é um mero receptáculo e é passivo em si mesmo. Ele condiciona como as coisas efetivamente se comportam, mas não atua diretamente sobre elas. Newton acreditava que, embora seja vazio e passivo, o espaço, não obstante, é real, é um elemento objetivo do universo. Subsequentemente, vários filósofos, inclusive Gottfried Leibniz e Immanuel Kant, contestaram a realidade do espaço. Nessas visões, o espaço nada é em si mesmo. Ele é apenas a maneira como nós ordenamos as relações entre coisas reais. O próprio espaço não é experimentado, diz Kant, ele é apenas a precondição da experiência. A visão segundo a qual o espaço é vazio e passivo, e não é nem mesmo real para dele se dispor, é diametralmente oposta à visão que estamos obtendo na linha de frente da ciência. Aquilo que a nova física descreve como vácuo unificado, a sede de todos os campos e forças do mundo físico, é, na verdade, o elemento mais fundamentalmente real do universo. A partir dele emergiram as partículas que compõem o nosso universo, e quando buracos negros se evaporam, é dentro dele que as partículas voltam a cair. O que concebemos como matéria nada mais é que um pacote quantizado e semi-estável das energias que jorram do vácuo. No cômputo final, a matéria é apenas uma perturbação ondulatória, vavefor, no quase infinito mar de energia e de informação que é o campo conector e a memória permanente do universo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para mais audiolivros como este. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.